Inclusive, a gente vê, assim, a Torá toda tem fractais, né? Que são pequenos pedaços que já mostram um todo. E aqui a gente pode enxergar também um padrão de salvação, né? Quer dizer, qual é o padrão do chamado para a salvação de cada um de nós? O pecado gera morte. E aqui a gente está enxergando isso com Moisés, né? O Eterno, ele está marcando, olha só, a morte, ela é proveniente do pecado. E Moisés, de certa forma, ele começa lembrando isso. E aí ele vai, olha, teus olhos viram, lembra o que vocês viram? É como se fosse o primeiro nível de contato com Deus, aquilo que você pode ver, né? O nível mais básico, né? Tomé quer pegar, porque se eu ver, eu vou crer, né? Então, não é aquela fé elevada, é uma coisa básica. Mas aí você deve aprender, crescer, né? Para viver e aí sim entrar na terra, ser um só. E a gente tem já nesse primeiro, no capítulo 4, no verso 4, né, ele diz, vós que vos achegastes a Yod Revavirê, vosso Deus, hoje estáis vivo. E a gente tem uma conexão, né, de estar vivo, de ser preservado. Agora, o que é interessante nesse verso aqui, 4, é que essa expressão que vocês vos achegastes, é a mesma palavra que está lá em Gênesis 2:24, quando o homem se une com a sua mulher e eles se tornam uma só carne. A palavra Dalet Bet Kuf, da Bek ou da Bak, né? É a mesmíssima palavra, que quer dizer se unir como um só. Então, Moisés também vai apontar nesse padrão de salvação, que é um crescimento, uma progressão, ver, o olho está mais elevado aqui na cabeça, é ouvir, depois vem o ouvir, né? E aí você vai tornando a coisa mais física, que é o que ele vai falar do cumprimento dos mandamentos, né? Que a gente precisa, para aprender a amar e a temer, é vivenciar com o nosso corpo cada um dos mandamentos, e assim isso vai se tornar uma só coisa com a gente, que a gente fala disso muito aqui, né? O tempo todo, que a Torá, ela tem que estar em nossa vida como uma só, quer dizer, é Deus em nós, é o viver, é a sinfonia tocada, não simplesmente uma sinfonia que tem uma pauta, né? Uma sinfonia que Beethoven possa ter escrito lá, belíssima, mas enquanto ela está numa pauta, no papel, não é audível, ninguém enxerga, ou ouve, ou vivencia a beleza daquilo, né? Mas uma vez que ela seja executada, tocada, aquelas notas, elas então penetram o ser de quem está tocando e todo o entorno, que é esse o chamado da Torá mesmo. Isaías 46:9, né? 49:6, perdão, ao inverso, né? Para que sejamos luz para as nações, né? E só para fazer o link da sinfonia, aqui em Deuteronômio 31:19, a gente tem exatamente o Eterno, por boca de Moisés, dizendo: portanto, agora escrevei este cântico para vós, ensinai-o aos filhos de Israel. Ele chama a Torá, que deve ser escrita, como um cântico, uma canção. E é essa canção de amor aqui que a gente, né, escolheu como título dessa porção aqui. É uma canção de amor para que ela seja bela, para que ela seja, digamos assim, transmissível para além de nós mesmos, ela precisa ser tocada, ou seja, a Torá precisa ser vivida para que ela gere algo que é realmente belo, que é realmente precioso. Som agradável, né? Exatamente. Amém. E é interessante que, na verdade, alguém pode pensar, isso aí é uma coisa só do Antigo Testamento, né? Que guardar a Torá, viver a Torá para gerar vida é uma coisa de Moisés, né? Tá lá com Moisés. E a gente vê que isso Yeshua afirmou literalmente em Lucas 10, no verso 28, quando ele responde, pergunta ao jovem, que devo fazer? O jovem pergunta para ele, né, um escriba, talvez, o que devo fazer para herdar a vida eterna? Né? E ele fala, guarda os mandamentos e viverás.
né? Quais? Aí ele diz, olha, amarás, e na verdade é o jovem que diz para ele esses dois, né? O resumo nem é dado por Yeshua, né? Porque as pessoas dizem, não, Yeshua disse que aquilo lá já não precisa mais, e resumiu em dois. Não, aqui em Lucas 10, depois vocês examinem lá, é o jovem que traz esse resumo, porque isso é uma coisa principiológica que está já na mentalidade hebraica. O tempo todo, a questão dos resumos, as sínteses, são para que você saiba dentro de você já aquilo como segunda pele, né? Como é que é para você viver. E aqui nessa porção também a gente tem uma estruturação em discursos que são marcados por, olha, ouve, esses são os mandamentos, estatutos, o capítulo 1 tem isso, a primeira frase começa assim, a última frase do primeiro discurso, são 3 discursos de Moshe, né? E no padrão da salvação ele já termina também com uma profecia do futuro, olha, vocês vão errar, né? Vocês vão... Então, assim, aqui é uma mensagem completa que Moshe dá com um preâmbulo, olha, lembrem como é que era, quando, olha, Deus se revelou no Sinai, e vocês não viram forma, vocês ouviram a voz, o fogo, e depois ele dá as instruções, ó, vive isso, esses mandamentos aqui, Shema, e guarda isso, e vive aquilo, e depois ele fala uma parte que é mais profética, né? Ó, o dia que vocês vão se desviar, mas o Eterno vai trazer vocês, né? Quando vocês se arrependerem, quando vocês voltarem. Mas não é exatamente isso que está aqui explicitado, eu acho, no verso 6 do capítulo 4. Guardai-os e cumpri-os, porque esta é a vossa sabedoria e o vosso entendimento aos olhos das nações, que ouvirão todos esses estatutos e dirão, certamente esta grande nação é um povo sábio e inteligente. Pois que nação há tão grande que tenha um Deus tão próximo como Yod-Heh-Vav-Heh, nosso Deus, que está em todas as coisas pelas quais o invocamos. Porque, na verdade, cada uma dessas instruções, e essas instruções são para todas as áreas do nosso viver, né? Sobre o nosso deitar, o nosso levantar, o nosso comer, o nosso tratar com tudo na nossa vida. Diferente do paganismo, você não tem um momento em que você... Não, agora dá licença aqui que eu vou agora me relacionar com o meu Criador, com Deus que eu sigo. Não, é tudo na nossa vida. E se for assim, então isso vai ser um testemunho, né? E o texto que você está citando, 1 João 5,3, este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. E os seus mandamentos não são pesados, porque amar ao Pai é você viver as instruções, porque essas instruções vão gerar 2 coisas. O amor é uma manifestação do amor, mas que vai gerar o amor também, da mesma forma que, às vezes, você não sabe para que você tem que escovar o dente, tanto quando você é pequeno, e depois quando você chega na adolescência, você ainda bem que meu dente, minha mãe não deixou ficar tudo podre, porque eu teria uma vida horrorosa agora. Então, assim, mesmo que você não entenda totalmente para que aquilo é para gerar vida em você e através de você. E nessa porção a gente tem a temor, 5 vezes amor e 5 vezes temor, Yaré, né? Aparecem ao mesmo número de vezes. E em Deuteronômio, da Torá de Moisés, quando a expressão temor mais aparece, né? E você vê que em Provérbios a gente vê que o temor, a Yod-Heh-Vav-Heh, é o princípio da sabedoria. Mas o temor não é medo, né? Apesar de ele dever envolver um certo grau de que haverá um dia uma justiça que te alcançará. E se você está andando errado, que seja um medo. Mas não é isso o temor, a Yod-Heh-Vav-Heh, porque o perfeito amor lança fora o medo. Está escrito na Brit Hadashah. Então, o perfeito amor é a perfeita obediência. E o temor é a nossa sabedoria, que é viver isso aqui da forma como você acabou de pontuar, que está escrito expressamente, que isso vai nos diferenciar. É através disso que a imagem de Yod-Heh-Vav-Heh vai ser manifesta ao mundo. É assim que a gente vai poder ser luz para as nações. E aí, estabelecendo, e Yeshua criticava muito
os fariseus da época, que grupos de fariseus criaram exatamente isso aí, coisas que eram até boas, né? Ninguém hoje é contra a lavagem das mãos, né? Se uma criança for comer alguma coisa com a mão suja, você vai falar, vai lavar a mão, né? Mas não estabelecer aquilo como se o Eterno tivesse estabelecido, e aí julgar as pessoas, isso que é o pior, julgar as pessoas com base numa regra que foi criada pelos homens, né? Por não fazer aquilo, né? Que aí se torna o jugo, né? Que Yeshua fala, né? Então, assim, a gente tem coisas que são desenvolvidas, né, na halahá, que é a forma de você viver o mandamento. E o Eterno, ele deixa muita coisa em aberto, ele não faz tantas especificidades assim, porque eu entendo que ele quer que a gente extraia o princípio. Você pode trabalhar no Shabat. Se for para salvar uma vida, você deve. Você pode acender um fogo no Shabat. Se for para manter tua família viva por causa de um frio extremo, o fogo apagou, você deve. Então, assim, o Eterno, ele não quer que nós tenhamos coisas absolutas que nos impeçam de enxergar os princípios que ele quer o tempo todo colocar na sua palavra. E o perigo do jugo, né, de você ter halahá, que é forma de viver, tão específicas como a gente tem, que começa com um temor absurdo que a gente deve admirar, mas muitas vezes termina com coisas assim absurdas, de que eles estavam lá olhando, julgando, mas os teus discípulos não fazem esse ritual de lavagem das mãos antes de comer, como é que é isso? Olha, é melhor que vocês honrem seu pai e sua mãe do que vocês estão preocupados com isto, né? Então a gente tem na halahá, e isso Yeshua chama de jugo. Por quê? Porque a gente deve buscar na halahá aquilo que honra a Deus, que preserva os princípios dele, mas sem isso gerar uma opressão sobre o próximo, de modo a roubar o deleite do Shabat. Porque se isso vai me roubar, um dos mandamentos do Eterno olha, o Shabat tem que ser um deleite. E aí você tem, só para citar um exemplozinho, Shulchan Aruch, são volumes de resumo da halahá, né? Você tem assim, olha, se você for tomar uma sopa quente no Shabat, se você botar pão dentro, você não pode, porque você vai estar cozinhando o pão. Então, já que um dos trabalhos que você não pode fazer no Shabat é cozinhar, você não pode cozinhar, então não faça isso, deixa a sopa esfriar, porque aí você não vai estar correndo, isso já chega a ser jugo, porque como é que eu vou me deleitar no Shabat se eu estou preocupada? Não, aqui vai estar cozinhando, uma coisa tão minuciosa. E é isso, começa no temor, mas muitas vezes a nossa humanidade, ela se perde nisso, e Yeshua nos adverte quanto a isso. E aqui o Rosh Carlos Alexandre faz uma ponderação importante. As cercas adicionais, interpretação rabínica de como viver melhor o mandamento, chamadas de halahá, expressão relativa à caminhada, para algumas pessoas pode representar de fato um deleite, pela segurança que podem sentir em estar vivendo uma interpretação rabínica. O que não se pode perder de vista é que são dogmas humanos e que não devem ser impostos como se fossem lei de Deus. Tem muitas regras e aquilo não é um peso para ela, pelo contrário, é prazeroso, entendeu? Às vezes a pessoa está cumprindo tudo aquilo, mas aquilo está sendo algo prazeroso, porque ela está vivendo aquela essência. Mas o que eu preciso entender é que é algo que é estabelecido, é um dogma humano, entendeu? Que está sendo bom para mim, porque isso está fazendo com que eu traga mais valor ao Shabat. O que eu não posso é falar, o Eterno terminou, então todo mundo tem que fazer isso. Se você não fizer, você está quebrando o Shabat. Né? Amém. Este foi um recorte da minha participação no programa Café com Torá da Missão Bereshit. Assista completo lá naquele canal. Shalom!